aqui é a Marta. 1,20 m. E foi a enchente mais alta que a gente pegou, né? Tu trabalha tantos anos para conseguir as coisas e tu vê que, assim, ó, em meia hora a água entra e devasta tudo. Então a gente tentou tirar e levantar o máximo de coisa que a gente conseguiu, só que a água estava subindo muito rápido. E aí depois que a gente levantou tudo, veio um tio meu que também mora no bairro aqui, ele falou: Glória, levanta tudo porque dessa vez vai ser muito feio. Lá no meu bairro já tem casas com água com mais de 1,20 m de altura. Então assim, quando esse meu tio chega e ele já chega falando isso, a gente já sabe que é uma coisa bem complicada e que vai ser muito feio, né? Então a gente pegou e levantou tudo o que deu e a gente tentou achar um lugar alto e seguro, porque a gente sabia que a água ia subir muito, né? E aí a gente foi pro salão, esse ano a gente não tinha pra onde ir, a gente foi para um salão, que é um dos lugares mais altos que tem aqui no bairro. E a gente ficou lá até chegarem ajuda, enfim, do município. E a água começou a subir muito rápido, gente. Foi uma enchente muito feia e levou 1h30 esse ano para encher o rio e entrar água. A água vinha assim, que nunca veio nos outros anos que a gente passou por isso, a água nunca chegou a subir tão rápido, em 1h30. Então assim, foi onde a gente ficou bem desesperado. Eu saí aqui de casa, a gente só tinha o salão para ir, que era o lugar mais alto do bairro, né? E aí eu entrei em contato com a Defesa Civil, né, para avisar que a gente estava entrando água muito rápido nas casas. E avisei, né, que um pessoal estava indo para o salão para ver se eles conseguiam chegar até a gente para nos ajudar, porque nem a gente estava entendendo o que estava se passando, né? Daí quando foi umas 10 horas, a Defesa Civil chegou. E aí nós já estava sem energia, todo mundo estava com 1, 2, 3% de bateria, não tinha mais o que fazer. E aí eles falaram: ó, a gente vai ter que tirar vocês daqui, porque não é mais seguro vocês ficarem aqui. Só que nisso não tinha mais bote, não tinha mais ninguém para vir ajudar a gente ali. A gente acha assim que só vê isso em filme, né? E aí tinha um senhor que o tempo todo ele queria tirar a gente dali de caminhão. E aí a Defesa Civil disse: não, é a única maneira que a gente tem de sair daqui é em cima desse caminhão. Daí o que eles alegaram é que era seguro, né? E que eles iam levar o pessoal, quem tivesse parente mais próximo ia para casa dos parentes, ou se não ia lá para o ginásio, que é onde a assistência social estava dando suporte para todo mundo. E aí nisso eu me vi desesperada, né, gente? Porque eu saí de um abrigo, em cima de um caminhão, que estava com mais de, sei lá, acho que tinha umas 50 pessoas ali. E era arriscado aquele caminhão virar, mas a todo momento eles botaram segurança, disseram pra gente que era seguro, tanto é que eles subiram no caminhão com a gente. Então assim, aquela cena foi uma cena bem desesperadora pra gente, né? Pra todo mundo que tava ali, acho que nunca vai esquecer. Porque a gente imagina isso em filme. Eu nem gosto de ver filme de enchente, de passar em cima de ponte, porque isso tudo me traz essas lembranças que eu não gosto de lembrar, né? E naquele dia foi uma cena que, quando a gente embarcou naquele caminhão, eu fui a última a fechar o salão e entrar no caminhão, e eu ver todo mundo chorando. E depois eu ouvi o relato de uma das pessoas que estavam trabalhando ali, que foi a cena mais forte que ela viu, vendo aquele povo em cima daquele caminhão, naquele desespero. A primeira enchente que eu lembro, a gente até estava conversando outro dia aqui em casa, eu acho que foi em 94. Eu era criança, foi uma semanada de muita chuva, era uma semanada de Natal, gente, uma semana antes do Natal. Então assim, eu lembro muito bem que aqui em casa tinha uma rampa, né, onde botava os carros. E aquela semana estava chovendo muito, muito. Eu devia ter uns 8 anos, assim. E a gente foi no rio e os vizinhos lá de cima disseram, o Gregório, falaram pro meu pai, né? Vai subir, esse rio vai estourar e a gente talvez vai ver uma enchente que a gente nunca viu no bairro. E eu lembro que na época o pessoal disse assim: vamos tirar o
que dá de dentro de casa para não deixar molhar, né? E eu lembro que eu era criança, a gente fez a trouxinha, né? Eu tenho uma tia que mora num bairro, no mesmo bairro, só que é a parte mais alta. E aí eu lembro que eu era criança e a gente estava tudo ali vendo o rio. E aí quando a gente voltou aqui, o esgoto já começou a jogar água para cima, né? Então a mãe pediu para tirar as crianças de casa para não ver aquela cena. E foi uma cena que me marcou muito. Foi muito rápido também, a gente estava no rio, quando a gente voltou aqui, a parte da casa da mãe que tinha a rampinha ali já tinha água. Eu subi na cacunda de alguém, não lembro de quem, para não me molhar, né? E lembro que eu fui com a mochilinha lá para essa casa da minha tia, assim. E daí depois eu não lembro de mais nada, né, gente? Eu era bem novinha. E aí depois veio, os anos e após anos, a gente pegou algumas enchentes. Então, cada enchente a gente costuma dizer que a gente perde um pouquinho, né? Que cada enchente, às vezes a gente levanta um tanto e a enchente nos surpreende e acaba subindo a água mais e a gente acaba perdendo alguma coisa, né? Mas tem uma coisa que me marcou muito. Foi um jogo de quarto que eu tinha uns 13 anos, né? Eu tinha um joguinho de quarto bem simples. Eu tinha uns 13 anos, meu pai comprou um jogo de quarto bom. E aí ele disse assim, ó, filha, isso aqui vai ser a tua herança. Quando tu casar, é isso que tu vai levar. Eu lembro até hoje, era um jogo de quarto grande, 5 portas, bordô. Ele era bem grande, eu rouperia até quase no teto. Tinha um espelho bem grande, a cama tinha espelho. E ele falou, ó, isso aqui é a tua herança. Então quando tu casar, é isso que tu vai levar, porque o pai não vai te conseguir te dar mais nada. Então teve uma das enchentes, que claro, era um material mais simples, né? E uma das enchentes acabou molhando a cama, porque a gente levantou, mas acabou pegando. E aí pegou o roupeiro também, então eu perdi e não levei minha herança, né? Então foi uma das coisas assim que me marcou muito até hoje, porque eu casei e não pude levar a herança do meu pai, né? Porque assim, ó, toda enchente a gente sempre procura, a mãe sempre tem isso, desde a primeira enchente que ela pegou, ela sempre fala assim, ó, eu prefiro levantar tudo do que eu tenho, do que eu perder. Então assim, a gente como filho já acostumou, a gente às vezes briga com ela, ai mãe, aí vem chuva, já tem que levantar tudo, depois tem todo o trabalho de baixar tudo de novo. Mas ela tá certa, porque se a gente não levantar, a gente vai acabar perdendo. Então toda enchente, o que a gente faz? Eu procuro sempre cuidar das fotos, tirar as fotos, geralmente, ou eu tiro, eu jogo para o mais alto da casa possível, né, e documento. É a primeira coisa que a gente faz, para não perder. A gente pegou enchentes muito feias, a gente já levantou tudo de dentro de casa e não pegou enchente, a água ficou sempre assim, só no pátio, né, e antes dessa que a gente teve agora em 2022, a gente teve uma que também foi bem feio, que foi em 2011, começo de 2011, né? Que foi uma enchente que também entrou bastante água nas casas e a gente não estava esperando também, né? Essa enchente de 2011, eu recém tinha casado, estava de lua de mel e eu estava em Floripa e lá a gente não tinha nem a proporção de o que estava acontecendo aqui, né? E aí a gente estava em Floripa, Floripa estava uma semanada boa, a gente estava curtindo a praia e não tinha nem noção do que estava acontecendo aqui, né? E aí quando eu cheguei, eu já vi a casa da mãe toda marcada e aí eles começaram a falar, ó, entrou 1 metro dentro da casa da mãe, a gente teve que tirar tudo e aí depois eles foram avisando, né? A gente passou acho que por umas 12 enchentes, assim, mais ou menos, né? E aí depois dessa de 2011 eles fizeram dragagem do rio, então ficou um bom tempo sem enchente, né? Aí depois o rio voltou a encher de sujeira e, né? Enfim, aquele processo que a gente tem com o rio. E aí a gente começou a pegar de novo, assim. Aí a gente não sabe o que acontece, né? Mas aí, a cada 2 anos a gente estava pegando uma enchente, algumas com 20 centímetros de água. Então a gente levantava tudo. Então só ficava sujeira, era só limpar, né? Só que aí depois começou, a gente levantava um tanto, a água quase batia ali. A gente levantava outro e aí a água começou a bater. Daí não teve mais, né? Porque vamos supor, a gente tem uma mesa alta e a gente coloca os móveis ali em cima dessa mesa, né? Geladeira, sofá. Só que a geladeira não tem como tu passar daquilo ali. E aí, né, nessas últimas pegou, né? Pegou geladeira, pegou um monte de elétrico, porque tu levantou o máximo e a água passou do máximo. Eu não tenho condições de comprar um outro lote para fazer uma casa em outro lugar. É difícil, não tenho condições. Eu vivo de R$1.200, né? Cada vez que dá a alaga, estraga muita coisa. Agora, começa a chover, a gente já fica preocupada. Será que vai encher? Será que não vai? Será que vai vir muita chuva?
Então, é por isso. Agora, se eu tivesse condições de comprar um terreno em outro lugar, eu compraria e fazia outra casa. É desespero. Tu vê a água vindo, tu levantando, mas tu não sabe até que ponto que ela vai. Porque quando começou as primeiras enchentes, começou na calçada. Depois já foi para garagem, depois já foi para dentro de casa, depois já foi 10 centímetros, já foi 15, já foi 20, agora está 1,20 m. E agora a próxima? O que eu vou fazer? Não sei o tamanho. Eu tenho um andaime, mas até 1 metro, 1 metro e pouquinho depois. Se passa. Derrubar muita coisa, né? Depois desse período de anormalidade que aconteceu em agosto. Por conta da situação de emergência decretada pelo município, também reconhecida pelo Estado, pela União, a gente consegue, a municipalidade consegue fazer o desacionamento do Rio Sangão de forma mais rápida. Então o prefeito Clécio Salvário, ele já ordenou na mesma semana, por conta dessas chuvas, que fosse feito o desacionamento do rio, ou seja, feita a limpeza das calhas do rio e também do fundo do rio. Começamos, um dos bairros que foi mais atingido, é uma limpeza, é um desacionamento que ele vai bastante tempo. A gente começou no Sangão e está seguindo até a divisa do município. Então, uma boa parte já foi feita na questão do Rio Sangão, sendo que fizemos também na ponte da Vila Francesa, ali na altura do Parque dos Imigrantes, também a gente fez no bairro Imperatriz, trabalhamos em vários pontos já o desacionamento do rio durante esse ano de 2022. Apesar de todo o sofrimento, a solidariedade e a união dos moradores trazem forças para recomeçar. As marcas nas paredes da casa de Giane são irrelevantes quando comparadas com as marcas que ficaram na sua memória.